começou a circular um boato que a Marvel iria comprar a DC. E esse boato foi se propagando, mas não passa disso, galera. De um boato. E eu vou explicar aqui para você como não existe a mínima possibilidade disso acontecer. Bem, a notícia ganhou força após uma publicação feita pela revista Rolling Stones no último dia 26 de fevereiro. Daí, muita gente decidiu surfar nessa onda aí. Muitos canais no YouTube decidiram alardear essa informação. Nessa matéria, o pessoal da Rolling Stones disse basicamente que o conglomerado de empresas AT&T ou AT&T, dona da DC Comics, demitiu o presidente da DC, Dan DiDio. Esse cara estava à frente da DC desde 2002. E vale lembrar que ele estava à frente da DC nos quadrinhos. Filmes, séries e todas as produções audiovisuais são a cargo da Warner, que inclusive tem um papel importantíssimo nessa história toda que eu já vou contar ali mais à frente. Nessa matéria consta a informação que um dos motivos do DiDio ter sido demitido foi que ele teria em mente fazer mais um reboot da DC nos quadrinhos. Seria o quinto na história da editora e o segundo em menos de 5 anos. Reboot, galera, para quem não sabe, significa reiniciar. E é um termo utilizado aí nesse meio quando se quer recontar uma história. Quando querem dar uma nova origem para aqueles personagens. E isso deu muito certo no passado, como na transição da Era de Ouro para a Era de Prata, em 1956, quando deram uma nova origem para o Flash. E daí em diante, para os demais personagens, como o Lanterna Verde, por exemplo, que teve a sua história totalmente reformulada. Inclusive, a Liga da Justiça teve origem pós esse primeiro reboot. Outro reboot muito famoso da DC é o Crise nas Infinitas Terras, de 1986, que deu uma reorganizada nos múltiplos universos da editora. E mais recentemente, os acontecimentos pós-Flashpoint, como os Novos 52, também deram um novo gás ali para DC. Mas um novo reboot? Isso eu acho que já seria um pensamento no mínimo preguiçoso. Não iria passar credibilidade aos personagens e para quem estivesse lendo, né? O leitor poderia pensar, eu estou lendo essa história aqui agora, mas daqui a um tempinho já vão reiniciar toda a história, já vão fazer um reboot. Então essa história aqui, ela tá valendo mesmo ou não tá? Então por que simplesmente não criar novas histórias? Novos arcos com os personagens já existentes? Ou até inserirem personagens novos, fazerem quadrinhos individuais ali com um grande impacto, com personagens novos também. E pararem com essa tara de reboot, toda hora reboot. Então, a saída foi a demissão do Dan DiDio, que nada mais foi do que uma renovação de pensamento ali da chefia da DC. E isso acontece com tudo quanto é empresa. Os quadrinhos da DC precisam de novos pensamentos. Só isso. Daí a Rolling Stones vem com essa aí de que a DC pode ser comprada pela Marvel. Nossa, essa matéria aí foi rasa. Se fundamentaram em uma única fonte de um site aí norte-americano que nem tem lá muita credibilidade. Pessoal, não é porque é a revista Rolling Stones que não pode fazer uma matéria meio bosta aí, igual foi essa. E outra coisa, para começo de conversa, a Marvel simplesmente não tem autonomia para comprar a DC. E nem comprar ninguém. Porque a própria Marvel já foi comprada pela Disney. Ou seja, quem teria poder para comprar alguém aqui no caso seria a Disney e não a Marvel. A Marvel, que ali por meados dos anos 90 faliu e começou a vender seus personagens, como Homem-Aranha, que eles venderam para a Sony, o Hulk para a Universal, os X-Men e o Quarteto Fantástico até então para a Fox. E só não vendeu tudo porque a Disney chegou dizendo: Meu Deus do céu! Tanto é que Homem-Aranha e Hulk só estão no MCU hoje em dia
por negociações com a Sony e com a Universal, que são os reais donos dos direitos desses personagens aí. Pronto, só daí já dá pra descredibilizar a notícia que alguns deram aí que a Marvel pode comprar a DC. Só daí já tá mais do que claro que isso daí não passa de conversa para boi dormir. Quem poderia fazer isso, no caso, seria a Disney. Mas mesmo assim, isso não vai acontecer. E eu posso afirmar isso para vocês. Eu vou te explicar o porquê. Como eu disse anteriormente, a dona da DC é a AT&T, uma gigante da telecomunicação norte-americana, que existe desde 1875. Ouviram? 1875. E começou a investir nas ideias de um carinha aí chamado Alexander Graham Bell. Para quem não sabe, ele é só o inventor do telefone, só isso. E de lá, ela só veio crescendo e se expandindo nas diversas áreas que envolvem a comunicação. E em 2018, ela comprou a Warner por 85 bilhões de dólares. Galera, a nossa moeda atual aqui, isso seria aproximadamente 385 bilhões de reais. Qual é o seu superpoder mesmo? Eu sou rico. A Warner, que para quem não sabe, é dona da HBO. Então agora a AT&T também é dona da HBO. Além do canal CW, que por exemplo é onde passam todas as séries ali do Arrowverse, o universo compartilhado ali do Arqueiro Verde. E ela é dona também agora da TNT e da CNN. E também está lançando o HBO Max, a sua própria plataforma de streaming ali para competir diretamente com a Netflix, prometendo inclusive descarregar aí um caminhão de dinheiro nas próximas produções, inclusive nas séries que envolvem os heróis da DC, como a Tropa dos Lanternas Verdes, por exemplo, que promete ser o maior orçamento de uma série de super-heróis da história. Ou seja, um dos carros-chefes do HBO Max, que é da AT&T, são os próprios heróis da DC, galera. E a maior audiência das séries e animações da Warner? São contando a história de quem? Dos heróis da DC. E as maiores bilheterias dos filmes da Warner são baseados em quê? Nos HQs da DC. Ou seja, tudo isso que eu falei aqui envolve bilhões e bilhões e mais bilhões para AT&T. Então, por que diabos ela iria vender a fonte de tanta grana para o seu principal concorrente? Não faz sentido. Então você, meu amigo, minha amiga, que é fã da DC Comics, que é um decenalta, que é uma decenalta, não precisa ficar preocupado, porque a DC não será vendida para a Disney, muito menos para a Marvel, que não tem poder para isso, como a gente explicou aqui, e nem para nenhuma outra, pelo menos por enquanto, porque a AT&T tem total interesse em continuar com esse leque de personagens, de histórias e tudo mais que a DC proporciona para as suas mais variadas plataformas. Então, essa aqui é a nossa explicação baseada em fatos de como a Marvel não vai comprar a DC. Então, gostou da explicação que eu te dei aqui de como é impossível a Marvel comprar a DC Comics? Então, se você gostou, deixe aqui a sua curtida, se inscreva no canal, deixe também aqui nos comentários a sua sugestão dos próximos temas para a gente debater. E não tem um link aqui em cima? Pede esse link e compartilhe nas suas redes sociais para reforçar o nosso trabalho. Seja você também um decisivo. Até mais!